Podcast Caminhos da Floresta, o podcast mais verde amadeirado da UTFPR Dois Vizinhos. Saudações, floresteiros! Espero que todos vocês estejam muito bem. Meu nome é Marjorie Elisa e juntamente com a minha colega Débora Kreskielski e em parceria com o PET, Engenharia Florestal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta. É isso aí, pessoal! É com muito prazer que hoje, nesse mês de março, estamos iniciando mais um novo episódio aqui com a nossa convidada, Marja Milana, ela que é professora, doutoranda, e hoje ela vai trazer um tema muito especial, muito legal, novo aí pra galera, que é sobre indicação geográfica da erva mate. Claro, é importante compartilhar aí com você de casa, né, que está nos ouvindo, que a professora Marja, né, ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, né, a famosa aí UFPR. Ela tem mestrado em Ecologia e Conservação pela mesma instituição, além de também estar aí fazendo seu doutorado em andamento em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, né. Então, ela é professora desde 2014 do ensino básico, técnico e tecnólogo do Instituto Federal Catarinense. É isso mesmo, pessoal. Hoje o rumo da nossa conversa vai seguir nos trilhos de uma espécie florestal nativa aqui da Mata Atlântica, que é a erva mate, que além de muito expressiva, ela é muito conhecida aqui na nossa região sul do país e tem uma grande importância tradicional para a cultura gaúcha, que é utilizada como chimarrão ou então o tereré nos dias mais quentes do ano. É isso aí, Débora. Acredito que o pessoal aí de casa já deve estar sentindo o gostinho amargo do mate, né? Não é mesmo? Com toda certeza, Marjorie. Estamos falando exatamente da erva mate, do chimarrão, que é um produto florestal não madeireiro muito relevante aqui na nossa região, tanto quanto uma fonte de renda para as pequenas propriedades e também ela pode ser uma matéria-prima para a confecção, né? Como já havia dito, do chimarrão e do tereré. E atualmente, né, muitos outros produtos da culinária, assim como para a área dos cosméticos, que está bem em alta. É isso aí, mas você sabia, Débora, que atualmente é possível agregar mais valor ainda para a erva mate? Que sem dúvidas, né, é um fator aí muito positivo para os produtores que fazem uso dessa matéria-prima tão importante, né, no mercado consumidor. E tudo isso é possível através do IG. Mas você já sabe do que se trata, Débora? Já ouviu falar desse IG aí? Eu fiquei curiosa para saber. Olha, Marjorie, eu andei estudando aqui, mas realmente eu sou bem leiga no assunto e temos hoje aqui uma convidada muito especial, que é a professora Marja Milano. Ela que é super capacitada para poder repassar para o nosso público essa e muitas outras informações a respeito do IG. Então, seja muito bem-vinda, professora Marja. Prazer estar falando contigo. E desde já, né, já agradecemos a sua participação em mais uma das nossas edições aqui do podcast Caminhos da Floresta. Boa noite, Débora, Marjorie. O prazer é meu de estar aqui podendo conversar com vocês sobre esse tema. E para a gente começar, né, essa conversa aí com chave de ouro, né, Prof. Marja, você poderia contar aí para o pessoal de casa do que se trata esse G, da onde que ele vem, o que significa? Então tá. Bom, quando a gente fala de IG, o que a gente está falando é indicação geográfica, que é um instrumento que existe na legislação brasileira de propriedade intelectual. Quando a gente compra, às vezes, alguns produtos, a gente já sabe, se tiver associado com o nome do lugar de origem desse produto, ele tem uma qualidade diferente dos produtos de outros lugares. Então, por exemplo, tem nomes que são muito famosos no mundo todo, por exemplo, o vinho do Porto, por exemplo, o queijo da canastra, por exemplo, a champanhe. Então, é quando você falando o nome do lugar, já associa que o produto que tem origem nesse lugar tem uma qualidade superior. E uma indicação geográfica nada mais é, então, do que o selo que vai reconhecer que o nome, né, de dado lugar já atribui uma qualidade diferente ao produto que tem origem naquele lugar, né? Na legislação brasileira, uma indicação geográfica, então, ela é um nome geográfico que identifica um produto ou um serviço que tem origem numa dada região, que é delimitada, e quando essa região tem, então, uma qualidade ou uma reputação diferenciada. E a gente também tem dois tipos de indicação geográfica, né, na legislação brasileira: a indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência, então, é quando um lugar ficou conhecido, né, por produzir muito bem um produto ou serviço, e a denominação de origem é quando a qualidade desse produto ou desse serviço
se deve exclusivamente também ao ambiente daquele lugar. Você tem que ter uma relação ali de causa e efeito. Por exemplo, o clima daquele lugar é que possibilita uma qualidade diferente, ou o solo daquele lugar é que possibilita uma qualidade diferente. Muito legal, professora Marja, super interessante essa forma aí de identificação geográfica referente às áreas de produção da erva mate. Mas, enfim, você poderia nos explicar por que a indicação geográfica da erva mate ela é importante no contexto geral, tanto para o setor produtivo, assim como para o mercado consumidor? Então, vamos lá, né? A indicação geográfica que eu estou estudando, na verdade, ela é uma indicação geográfica que ainda não foi reconhecida, é um processo, né? A cadeia produtiva, localizada no Planalto Norte Catarinense, iniciou há mais de uma década e vem construindo esse processo para solicitar o reconhecimento dessa indicação geográfica. Mas no Brasil, a gente tem uma outra IG referente à erva mate, que é a IG de São Mateus, que está ali no sul do Paraná, né? Então, a gente possivelmente terá no futuro 2 indicações geográficas referentes à erva mate já funcionando no Brasil. A erva mate, como vocês falaram no começo do programa, é uma espécie nativa, né, da biodiversidade brasileira, que ocorre principalmente no subbosque da floresta com araucárias, que é um ecossistema muito ameaçado da Mata Atlântica, né? Então, quando a gente fala de reconhecer com IG um produto que é da nossa biodiversidade, só por isso a gente já pode perceber que ele tem uma importância de agregar valor, né, agregar um uso com uma conservação de um produto da nossa biodiversidade, né? Então, ele agrega um caráter multifuncional à floresta, a floresta sendo mantida de pé, né? O que acontece tanto na região de São Mateus quanto na região do Planalto Norte Catarinense, que são esses 2 locais que estão, né? Um já tem IG e o outro está solicitando a IG, é que o sistema de produção é um sistema tradicional, né? Que existia já na região, que era uma paisagem de uso das florestas, onde boa parte das espécies arbóreas eram mantidas, mas o subbosque ia sendo raleado para as pessoas poderem tanto extrair erva mate, como também fazer criação de gado, principalmente de gado de leite, às vezes de outros animais também, para consumo ali da própria família. Também faziam extração, por exemplo, de algumas frutas nativas, de plantas medicinais. Então, era o que as pessoas chamavam de caiva, principalmente no Planalto Norte Catarinense, ou os potreiros, né? Esses ambientes são ambientes muito importantes culturalmente. Praticamente todas as unidades de produção familiares possuem, né, os potreiros ou as caivas nas áreas de floresta, né, que as pessoas usam para finalidades diversas. E no caso da indicação geográfica, ela reconhece justamente esse sistema que era tradicional, que era conhecido por ser de baixa produtividade, e tira esses sistemas da invisibilidade. Então, esse já é um primeiro grande valor da IG. Quando esses sistemas saem da invisibilidade, aumentam as possibilidades dessas pessoas contarem com assistência técnica adequada para melhorar as produtividades desse sistema, né? Para surgirem novas tecnologias, porque não é só porque é um sistema tradicional que ele tem que ser, por exemplo, considerado improdutivo, né? Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Da IG tirar da invisibilidade esse tipo de sistema que é muito importante. O segundo ponto é que ela reconhece esse sistema que muitos autores, né, concordam com sendo o principal responsável por manter as florestas nesses locais. Esses locais, tanto o sul do Paraná como o norte de Santa Catarina, têm uma cobertura florestal acima da média dos seus respectivos estados. E possivelmente é porque as pessoas já tinham esse hábito de usar a floresta, né, esses recursos que estavam na floresta. Então, seria de reconhecer que esses sistemas têm o valor de conservar a floresta e, ao mesmo tempo, né, terem um valor produtivo, né, simultaneamente. Então, além de tirar, né, da invisibilidade, de aumentar o reconhecimento, possivelmente, quando a gente tem esse selo que garante que a erva mate tem uma procedência específica e tem uma qualidade superior, a gente pode criar mais canais de comercialização, pode aumentar a demanda e pode aumentar o preço desse produto. Mas independente de se conseguir ou não se conseguir aumentar o preço, esse produto, ele, nos sistemas produtivos da erva mate, ele já tem um preço mais alto,
né? A erva mate, que vem dos sistemas de sombra, sombreada pela floresta nativa e de variedade genética nativa dessas regiões, costuma ser comercializada com mais de 60% acima do valor de uma erva mate plantada a pleno sol em sistemas convencionais de produção. Então, a questão do preço não é certeza que a IG pode aumentar, porque esse preço já vem reconhecendo essa qualidade superior. De qualquer forma, ela aumenta a reputação, aumenta a autoestima das pessoas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva, e, enfim, tem uma série de outros possíveis resultados positivos, né, que podem surgir dependendo de como esse processo vai sendo conduzido. Isso agora no final que você mencionou, professora Marja, em relação à erva mate sombreada, que ela tem mais valor, ou então a erva mate produzida a pleno sol, ela tem menos valor, isso a IG ela vai reconhecer, por exemplo, a erva mate sombreada, ela vai ter uma IG específica e a erva mate produzida a pleno sol, outra IG específica, ou não é mais ou menos isso que eu entendi? Porque, por exemplo, lá na minha região, tem uma erva mate que é chamada erva mate argentina. Então, essa erva mate, ela é bem desvalorizada. Teve um pessoal até que tinha e detonou. Eles destocaram aquela área e plantaram cultura anual, justamente pelo fato das ervateiras não comprarem aquela erva mate. E já tem a erva mate nativa, que ela é mais valorizada. Ela é um pouco diferente da erva mate argentina e por esse fato que ela agrega maior valor. Então, a IG, ela vem para isso, para agregar valor ao produto? É isso mesmo que eu entendi? Oi, Débora. Isso mesmo, você entendeu certinho. Mas acho que é importante eu explicar um pouquinho melhor sobre como é que funciona a IG. Então, a IG, ela é um pedido que toda a região faz, né? É um pedido que vai ser feito para a coletividade. Então, aquele território que vai ter um limite definido, no caso da indicação geográfica do Planalto Norte Catarinense, são 20 municípios que estão contemplados ali dentro. Por meio de uma associação, vai requerer esse pedido, ou já fez, inclusive, esse pedido, ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é um órgão do governo federal. Quando o governo federal reconhece que a IG existe, que ela pode ser usada, daí vai ter um conselho que vai gerir o uso desse selo. E esse conselho, então, ele vai poder monitorar, por exemplo, cadastrar as áreas dos produtores que vão estar de acordo com as normas que foram concordadas e cadastrar essas áreas, cadastrar também as indústrias, para saber quem que está dentro das normas e quem que está fora das normas. Como essa IG ainda não foi finalizada, eu só posso te dizer como é que está andando o processo. No processo que foi submetido para o INPI, no caso da IG do norte de Santa Catarina, existe um manual, né, de especificações técnicas, e nessas especificações técnicas consta exatamente isso que você mencionou, que vai ser reconhecida pela indicação geográfica a erva mate, que é da variedade genética nativa, então não vai entrar essa variedade argentina, também existia ali na região. A erva mate que está sombreada pela floresta nativa, ela não pode ser sombreada por espécies exóticas, e também a erva mate que no seu manejo não conta com o uso de agrotóxicos, porque em algumas pessoas, mesmo quando a erva mate não é a pleno sol, ainda assim usam, né, alguns tipos de produtos para combater lagartas ou para tentar limpar melhor o subbosque. Então, tem essas restrições já nesse caderno de especificações técnicas. Essas especificações foram acordadas em dezenas de reuniões, com muitos atores participando, mas elas também não são, assim, fixas. Pode ser que ao longo do uso da IG, esses atores se reúnam e vão modificando as regras, criando novas regras, mas, por enquanto, basicamente, essas são as regras que estão colocadas para a IG do Santa Catarina. Eu não conheço o caderno de especificações técnicas da IG que existe já no Paraná, em São Mateus. Então, eu não poderia dizer se são as mesmas regras, né? Então, prof, só para explicar mais ao certo para o pessoal de casa, basicamente, ou então resumidamente, uma certificação do produto, não é mesmo? Então, eu acho que é importante dizer que a IG, ela é um pouco diferente das certificações, porque, por exemplo, vamos pensar numa certificações de produção orgânica, certo? Se você quer produzir morango orgânico aqui onde eu moro, em Rio do Sul, ou aí onde você mora, a legislação é a mesma. Você vai seguir o padrão
ou lá no Nordeste, vai ser a mesma. Você vai seguir aquele padrão e você vai obter o certificado de morango orgânico. Ou então uma certificação de produção sustentável, ou ambientalmente, né? Uma certificação do tipo ISO. Ela é uma certificação padronizada e qualquer pessoa em qualquer lugar, seguindo aqueles parâmetros, obtém a certificação. A IG é diferente, porque aqueles atores daquele lugar vão concordar em quais são as regras que eles seguem. Por isso que eu te falei que as regras do Paraná não necessariamente são as mesmas regras de Santa Catarina, porque são 2 IGs separadas. Então, essa é uma diferença bem importante entre a indicação geográfica e a certificação. É que os atores do território é que constroem as regras que eles vão ter que seguir. É bem interessante essa colocação, né, professora Marja? Porque daí se torna um diferencial a mais que vai agregar valor ao produto daquela pessoa, né? Se ela tem a ideia de estar ali fazendo o credenciamento da sua região. Mas, partindo para um outro viés, prof. Marja, conta para nós, por exemplo, eu sou um consumidor, né, da erva mate. Qual que é a importância, qual que é o benefício que eu vou estar recebendo de saber que aquele produto ele tem uma IG, por exemplo? Então, Marjorie, do ponto de vista dos consumidores, né, em geral, os consumidores brasileiros não estão muito assim acostumados e nem estão bem informados com relação ao que são as indicações geográficas. Então, isso é uma coisa que as políticas públicas, o próprio INPI, o governo federal, na medida que estimula as indicações geográficas, também vai ter que promover essa comunicação para o consumidor. Mas, de qualquer forma, né, um consumidor que já está sabendo que existe uma IG, ele vai ser protegido. Quando ele adquire aquela IG, ele tem mais um sistema de garantia de que aquele produto está contribuindo para um determinado sistema social, para um determinado sistema de produção, que é diferente do convencional, né? Porque a gente tem um mundo onde os processos estão sendo muito padronizados, as paisagens estão sendo padronizadas, os alimentos estão sendo padronizados, e as indicações geográficas, elas vão na contramão dessa tendência. Elas querem justamente valorizar que os produtos têm uma origem que é importante, que está associada a uma cultura, que está associada a uma paisagem. Então, quando você adquire um produto que tem uma IG, em teoria, você está contribuindo para manter esses sistemas, que são sistemas diferenciados, né? Então, ele serve, por um lado, para proteger o consumidor com relação à qualidade, por outro lado, para melhorar o acesso à informação que o consumidor tem, e também para que o consumidor tenha a oportunidade de contribuir com a manutenção desses sistemas que ele pode achar importante. É bem interessante essa colocação, porque eu vejo que nos outros países lá fora, no exterior, isso é bem relevante, eles adotam mesmo. Acho que falta um pouco a gente estar trabalhando com a nossa cultura aí brasileira de estar valorizando, né, mais essa ideia. Exatamente, Marjorie. As indicações geográficas, elas são instrumentos que existem talvez não na legislação reconhecidamente, mas há séculos em outros lugares do mundo, né? E muito mais fortemente elas surgiram na Europa, nos diferentes países. Então, tem países que têm milhares de produtos com indicações geográficas, né? A gente conhece os vinhos, os queijos, os azeites de oliva, as farinhas, mas também os vegetais, que têm variedades locais, os animais que têm raças locais. E aí, na medida em que surgiu um acordo comercial no âmbito da Organização Mundial do Comércio, esse instrumento passou a ser aplicado também em outros locais do mundo, né? Na África, na Ásia, na América Latina. E aí, os países começaram a formular suas próprias legislações. Então, a legislação no Brasil é dos anos 90. Por isso que a indicação geográfica é um instrumento mais recente e por isso que nem todo mundo, né, ouviu falar sobre ela. Eu não sei se isso se faz presente lá em Portugal, que é aquele famoso vinho do Porto. Eu sei que várias pessoas do mundo inteiro viajam para lá só para estar provando esse vinho, de tão famoso que ele é. O IG tem alguma relação com isso, com esse caso? O vinho do Porto é um exemplo de IG, sem dúvida. E esse contexto, né, de que normalmente quando você tem uma IG, como eu falei, está associado a um sistema de produção que tem uma cultura, que tem uma paisagem, favorece com que as indicações geográficas estejam muitas vezes associadas com a promoção do turismo, com a valorização daquela cultura, com a valorização daquele lugar, e isso pode criar toda uma rede
que extrapole aquele produto da IG e outros produtos da mesma cultura e do mesmo lugar também passem a ser mais valorizados, né? Então, isso não é garantia de que vai acontecer, mas muitos trabalhos falam que as indicações geográficas são ferramentas de promover o desenvolvimento rural, de promover o desenvolvimento territorial, porque elas justamente atuam no território como um todo, ajudam a dinamizar o território, promover o turismo, e podem gerar, inclusive, outros benefícios, né? Até um incentivo para os pequenos produtores rurais, né, aí estarem continuando a sua produção. Exatamente, né? Também elas são ferramentas que talvez, inclusive, contribuam para a permanência das pessoas no campo, para a permanência das pessoas em atividades que elas culturalmente têm prazer, inclusive, em realizar, mas que às vezes economicamente já não estavam sendo tão valorizadas e talvez traga esse reconhecimento também econômico. Mas também é importante dizer que, como a gente estava falando, é uma ferramenta que surgiu na Europa e que lá na Europa, ela, em torno de uma indicação geográfica, tem uma série de outras políticas públicas, né, de subsídios, de outras políticas que facilitam a vida desses agricultores, o acesso desses agricultores a formas que facilitem eles a se adequarem às regras, por exemplo, que estão sendo impostas pela IG. Então, no Brasil, a gente vai ter que ter essa atenção, né, de observar como as indicações geográficas estão funcionando, porque não basta apenas trazer a ferramenta indicação geográfica se elas não tiverem esse outro amparo de outras políticas que também façam com que a IG funcione bem, né, para o ambiente, para os produtores, para os consumidores, para todos que estão envolvidos. Agora, professora Marja, voltando ao consumidor, como que essa IG ela vai, como que a política de reconhecimento da IG? Porque, por exemplo, eu como consumidora da erva mate, do chimarrão, do tereré, eu tenho um gosto particular. Digamos que eu gosto da erva mais suave, mas a Marjorie ela gosta de uma erva mais amarga. Então, provavelmente a IG ela vai ser diferente. E como que o consumidor vai saber? Essa IG aqui, ou vai ter uma descrição no rótulo do pacote da erva mate que vai dizer assim, essa IG em específico tem esse sabor, ou então a outra IG tem um sabor mais suave. Isso vai ter uma especificação relacionada a sabor, gosto? Como que vai funcionar? Tem alguma ideia sobre isso, professora? Então, quando esse território, né, por meio de uma associação, faz o pedido para indicação geográfica, né, submete esse pedido, os documentos que embasam esse pedido lá no INPI, ele descreve o produto e as características do produto. Então, né, eles já caracterizaram qual é o sabor dessa erva mate, por que o sabor é diferente da erva mate de outro lugar, quais são as características. Agora, óbvio, os consumidores não têm acesso a esses documentos. Então, o que vai acontecer as pessoas que estão em volta da IG, que estão envolvidas com o funcionamento da IG, que fazem parte do conselho que vai gerir a IG, vão ter que criar instrumentos de comunicação, né? Vão ter que aprender a comunicar sobre o que é IG e por que o produto da IG é melhor ou por que o produto da IG é diferente. A gente tem indicações geográficas no Brasil que não têm sido muito eficientes em fazer essa comunicação, e aí às vezes o consumidor nem sabe. E por outro lado, cabe ao consumidor também começar a prestar atenção nesses selos que estão nos rótulos e fazendo seus testes, né? Então, se você vou usar o exemplo anterior da Marjorie, em Portugal, deve ter dezenas ou talvez centenas de vinhos com IG em Portugal. E você não vai saber, a princípio, qual é o seu preferido, mas aí você experimenta tem lá um selinho, experimenta outro, tem outro selinho, aí você fala, não, então o desse lugar, é o gosto que eu prefiro, né? Então, o consumidor também tem que ficar atento ao rótulo e começar a fazer esse tipo de associação. Então, cabe aos dois lados, né? Ao do consumidor e ao dos produtores se comunicarem melhor. Com relação especificamente à erva mate do Planalto Norte Catarinense, por ela ser produzida na sombra, o sabor é mais suave. Essa erva mate, hoje em dia, às vezes ela entra, inclusive, em indústrias que processam outras ervas
né, que são plantadas a pleno sol e que são mais amargas, e eles entram com essa erva que é mais cara, fazendo uma combinação ali de proporção para que ela amenize um pouco o sabor do produto final. Em alguns casos, ela é embalada sozinha e ela tem um sabor bem mais suave do que a erva mate produzida a pleno sol. E aqui no Brasil, professora Márcia, tem mais algum produto nativo com indicação geográfica ou a erva mate ela vai ser a pioneira aqui das nossas nativas? Então, Débora, bom, a última vez que eu consultei, né, as revistas do INPI, que são as revistas que publicam as indicações geográficas que estão sendo reconhecidas, foi em fevereiro desse ano. Até lá tinha 88 indicações geográficas, talvez esse número já tenha aumentado. Então, a gente tem 88 indicações geográficas brasileiras já. Aqui no Brasil, a gente pode reconhecer com indicação geográfica produtos e serviços, né? Não só produtos. E não só produtos agroalimentares. Então, a gente tem, por exemplo, rochas que são extraídas, a gente tem artesanatos que são produzidos, a gente tem produtos que não são necessariamente alimentos. Mas agora, falando um pouco mais dos agroalimentares, a gente teve inicialmente uma tendência de reconhecer produtos que eram similares aos produtos da Europa. Então, queijos, vinhos, geleias, coisas que já eram reconhecidas, né, em outras indicações geográficas mundialmente famosas. Mas com o amadurecimento dessa ferramenta, né, foi se percebendo sim que a indicação geográfica é um instrumento muito importante para valorizar a biodiversidade brasileira. E a gente tem assim um cenário, é impossível até prever quantos produtos poderiam ser alvo de indicação geográfica no Brasil. A erva mate é um produto nativo, é um exemplo, mas a gente tem, por exemplo, o guaraná, né? Os bastões de guaraná na Amazônia, que também são reconhecidos como indicação geográfica. A gente tem algumas indicações geográficas que são reconhecidas a partir de própolis. A gente tem aqui ainda em Santa Catarina e no Paraná, ou é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, agora não me lembro, o mel de melato, que embora o mel seja produzido pela abelha, que não é nativa nesse caso, que é a apis, ele vem, né, da bracatinga associada, então que é uma espécie da nossa também biodiversidade nativa. A gente tem peixes amazônicos também nativos, reconhecidos. Então, a gente já tem o uso dessa ferramenta assim, para valorizar espécies nativas, né, da biodiversidade brasileira, mas eu acho que ainda é muito pouco perto, né, do cenário de riqueza que a gente possui. Então tem muito ainda a se explorar, né, Prof. Márcia? Mas está ficando cada vez mais interessante esse assunto e eu tenho certeza que o pessoal de casa também deve estar se perguntando sobre isso. Digamos que eu sou um produtor lá de erva mate, fiquei interessado no assunto e quero saber mais. Qual que é a ação, a estratégia que eu tenho que considerar para me fazer a constituição aí de uma IG, né? Principalmente aí da erva mate, digamos assim. Poderia contar aí um pouco para nós, Prof? Então, Marge, primeiro que você, como um produtor individual, não consegue fazer isso, né? Como eu falei, é uma ferramenta do território. Então, os produtores vão ter que sentar para conversar, se organizar e fazer essa empreitada coletivamente. É isso que está acontecendo, né? Nos lugares onde isso já ocorreu, onde está acontecendo, como em Santa Catarina. Então, os produtores formalizaram uma associação e, por meio da associação, eles iniciaram, né, as conversas para, por exemplo, chegar no limite, que vai ser o território que vai ser contemplado pela IG, quem está dentro e quem está fora desse limite, para concordar em que característica é essa da erva mate do Planalto Norte Catarinense. O que caracteriza essa erva? O que diferencia essa erva de outros lugares, né? E depois, quais são as normas de produção que eles vão considerar como sendo as mais adequadas? Quando eles construírem todo esse conjunto de regras, aí eles vão construir um dossiê que vai ser, então, submetido ao INPI, que é o órgão federal responsável por analisar esses processos e reconhecer esses processos. Esse conjunto de documentos, de estudos que precisa ser feito até, né, você chegar no documento final que vai ser submetido, é um conjunto bem complexo, bem denso, e na maioria dos casos
ele é feito ou com auxílio do SEBRAE, ou com auxílio de alguma universidade, de algum instituto federal, ou então, né, dos órgãos, por exemplo, das secretarias estaduais, né? Aqui no caso dessa IG que eu estou estudando, teve muito apoio da EPAGRE, mas também teve o financiamento de um projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que financiou todos esses estudos, porque são estudos caros também. Então, assim, não é um pedido que um agricultor tenha condições de fazer sozinho, porque é um pedido muito complexo. E também porque não vai ser ele que vai ser beneficiado, vai ser o território como um todo. Quando a IG é reconhecida, depois que ela já existe, qualquer agricultor que esteja no território pode pedir para fazer uso dela. Desde que ele demonstre que ele atende às regras, ele tem direito, porque a IG não é de ninguém. A IG é da coletividade daquele território. Ela é um bem coletivo. Legal, prof. Realmente é bem compensador o registro da IG, pois visivelmente é um diferencial no mercado, no nosso mercado. Mas, prof, eu vi que também, durante esses dias que eu estava estudando sobre a IG, eu vi que você escreveu um artigo relacionado a essa atividade no Planalto Norte Catarinense. E você saberia se há outras regiões produtoras de erva mate que também estão requerendo esse tipo de certificação, além, claro, da região ali de São Mateus, que a senhora já mencionou durante essa nossa conversa. E também, se eu for requerer, no caso da Emater, ou então qualquer órgão da minha cidade for requerer esse processo, ele envolve algum custo? Então, Débora, os dois processos ligados à erva mate que eu conheço são esses dois que você já mencionou, né? O do sul do Paraná, São Mateus do Sul, e o do norte de Santa Catarina. Até porque essa região produtora de erva mate se diferencia muito das outras regiões brasileiras, né? Nas outras localidades, a grande parte da erva mate que é produzida a partir de plantios. E nessa região, ela ainda uma grande proporção dessa produção vem de extrativismo, né? Então, essa que é a grande diferença que esses produtos têm, que fazem eles fazerem jus a uma indicação geográfica, nesse caso, né? E a segunda parte da tua pergunta com relação aos custos, então, assim, a elaboração desses estudos e desses documentos que eu te falei antes é um processo que tem custos, que eu não saberia nem estimar, porque envolve uma série de pesquisas sobre solo, sobre clima, sobre o território, sobre a história, né? Então, ou você tem uma rede de pesquisadores, ou você vai ter que contratar consultores, mas de qualquer forma vão ter que ser feitas análises químicas, físicas do produto, isso tudo tem custos, né? Nesse caso que eu falei, esses custos foram arcados primeiro pelo financiamento do Ministério e também porque as pessoas ligadas aos órgãos de pesquisa trabalharam nesse processo. Mas depois que você tem os documentos prontos, quando você vai fazer o pedido lá junto ao INPI, tem uma tabela de preços. Então, se não me engano, eu consultei essa semana o pedido de uma indicação geográfica da categoria denominação de origem, fica em torno de R$2.000, né, para ser protocolado lá, gera uma GRU, você paga para dar início ao processo. E daí depois, as diferentes fases do processo vão gerando outras guias, mas daí são valores tabelados, né? Então, se você vai entrar com recurso, se você vai ter que responder alguma solicitação que o INPI fez, tudo isso vai gerando novos custos para quem está solicitando. Então, tem todo um processo, né, prof, envolvido ali para você estar constituindo esse IG. Eu sei que a nossa conversa está muito boa, mas a gente já está partindo para a parte final aí do nosso programa, então a gente gostaria muito de agradecer, prof, a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para a gente, porque eu era leiga no assunto, tenho certeza que o pessoal de casa vai ser muito proveitoso essa nossa conversa, né? Tenho certeza que em alguém a gente conseguiu aí despertar o interesse, né, aí no setor ervateiro e até mesmo dos outros exemplos que a professora citou, né? Certamente foi aí de grande valia. Ai, obrigada, Marjorie. Eu que agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês sobre esse tema. Eu acho que é realmente um tema que merece ser mais estudado, merece ser mais conhecido. E nesse caso particular da erva mate, é um tema que tem a ver com a valorização da nossa cultura, da nossa biodiversidade, das nossas paisagens. Então, quanto mais a gente falar sobre isso e valorizar isso, melhor para todo mundo, né? Obrigada pela oportunidade.
Nós que agradecemos a sua presença aqui no nosso programa, professora Marta. E esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast Caminhos da Floresta, e que hoje abordou como assunto a EG e seus benefícios para o setor ervateiro em geral. Fiquem bem e até o próximo episódio.